Bom dia, gente. Eu sou o Vitor E eu sou a Laura. e nós somos do grupo 10 e vamos apresentar agora nosso trabalho de combustão 1. Bom, para a atividade 1, o nosso objetivo foi entender e modelar o processo de oxidação do hidrogênio e um processo químico importante para diversas aplicações, como motores de combustão interna e sistemas de combustão em geral. A oxidação do H2 envolve uma série de reações elementares que ocorrem de maneira sequencial e que podem ser descritas em detalhes pela tabela 4.1 do livro do Terns. Para uma análise mais aprofundada, selecionamos 6 dessas reações elementares, cada uma envolvendo diferentes espécies químicas. A partir das reações elementares selecionadas, aplicamos a notação compacta para escrever as expressões das taxas de reação. A notação compacta é uma ferramenta matemática que simplifica a representação das taxas de reação, condensando as equações complexas em uma forma mais eficiente e acessível. Isso nos permite calcular facilmente as taxas de formação e consumo das espécies químicas em reação, sem a necessidade de escrever todas as equações de forma extensa. Logo em seguida, para representar o sistema de equações lineares que descrevem as taxas de variação da concentração das espécies durante as reações, utilizamos a matriz de coeficientes estequiométricos. Para isso, montamos uma matriz de coeficientes de reação, onde cada linha representa uma reação elementar e cada coluna corresponde a uma espécie química específica. As matrizes permitem organizar as equações e calcular as taxas de variação das concentrações das espécies de forma eficiente, além de permitir a manipulação algébrica para determinar as constantes de taxa Kf e Kr com maior precisão. Com as expressões das taxas em reações formuladas, calculamos os coeficientes das taxas de reação direta, denotados por Kf, para as reações escolhidas. Para isso, utilizamos os dados fornecidos considerando a temperatura a 2000 kelvins. O coeficiente Kf corresponde à taxa de reação direta, ou seja, a velocidade com que os reagentes se combinam para formar os produtos. O valor do Kf nos indica a rapidez com que essa transformação ocorre. Quanto maior for o Kf, mais rápida será a conversão dos reagentes em produtos. Em seguida, determinamos os coeficientes das taxas de reação reversa, denotados por Kr, utilizando a constante de equilíbrio Kp conforme o exercício propunha. O Kr é a velocidade com que os produtos se decompõem para formar novamente os reagentes. Essa constante descreve a velocidade de retrocesso da reação, que depende da concentração dos produtos. Já o Kp é a constante de equilíbrio, e ela expressa a relação entre os produtos e reagentes em uma reação que ocorre em fase gasosa. O Kp ele nos ajuda a entender a direção da reação e nos permite determinar se a reação favorece mais os reagentes ou os produtos em equilíbrio. Para a atividade 2, nosso principal objetivo era entender a importância dos submecanismos para as análises de combustão e também de alguns importantes fatores, como pressão, temperatura e, claro, atraso de ignição para a determinação de algumas reações e também para o estudo destas. Para realizar uma análise mais aprofundada sobre os submecanismos, inicialmente utilizamos o software Extract Submechanism para simular a combustão tanto de hidrogênio quanto de metano nas seguintes condições, utilizando como submecanismo a ausência de alguns óxidos nitrosos e também do argônio presente no ar. Podemos observar pelos gráficos que nós conseguimos manter a confiabilidade, dado que os nossos submecanismos seguiram corretamente a simulação do grid 3.0, que nesse caso é a nossa totalidade de reações, e conseguiram reduzir Uhum. bem o tempo de compilação. É possível observar dessa forma a importância dos submecanismos, pois, mantendo a mesma simulação, reduzindo apenas as espécies que não são interessantes para a nossa análise, nós conseguimos reduzir bastante o processamento e, é claro, o custo computacional da nossa análise. Dado que em simulações de combustão é possível ter mais de 120 espécies consideradas, e, é claro, tempos de horas e até dias de simulação, para que você comece a utilizar os dados apenas depois desse tempo inicial, é muito útil ter submecanismos para realizar análises de forma mais precisa, mais direta e, é claro, economizar tempo de pesquisa. Para a atividade 2, o objetivo foi utilizar o exemplo Mechanism Reduction para encontrar o número mínimo de reações e espécies químicas que garantiam um erro inferior a 10% em relação ao atraso de ignição do mecanismo completo, sob as condições colocadas no enunciado. O atraso de ignição é um parâmetro crítico em uma simulação de combustão, porque está diretamente relacionado ao tempo entre o início da compreensão do combustível e a sua ignição.
Para calcular o número mínimo de reações e espécies químicas que mantêm o erro abaixo de 10%, o algoritmo considerou diferentes condições operacionais, incluindo a temperatura, a pressão e o fator de equivalência, e realizou uma análise comparativa entre o mecanismo completo e o mecanismo reduzido. Com isso, chegamos ao resultado do tempo aproximado de 8,83 segundos. Utilizando esse mesmo software, foi possível plotar o seguinte gráfico, que consegue relacionar bem o tempo de atraso de ignição com fatores relevantes, como a razão de equivalência, diferentes pressões e também a progressão da temperatura em kelvins. Através desse gráfico, é possível tomar algumas análises interessantes. Por exemplo, o quão importante a temperatura é, dado que com o aumento da energia cinética das moléculas ao aumentar a temperatura, você aumenta também a taxa de reação, ou seja, reduz o seu atraso de ignição. Através disso, também é possível observar que a pressão, por um motivo muito similar ao aproximar as moléculas, faz com que esse tempo também caia de forma bem significativa, enquanto o fator de razão de equivalência contribui de forma menos significativa que os outros dois, porém, com o seu aumento e a reação sendo mais rica, você tende a aumentar o tempo de reação, dado que você tem mais combustível para ignitar. No exercício 4, utilizando o código Sensitivity, buscamos identificar e discutir as duas reações mais significativas sob diferentes condições operacionais. As simulações consideraram fatores de excesso de combustível, igual a 0,7, 1 e 1,3, temperaturas de 1000 Kelvin e 1300 Kelvin e pressão fixa em 5 atm. A análise de sensibilidade realizada pelo código avaliou como variações nas condições de operação impactam as taxas de reação. Essa métrica é crucial para entender a dinâmica química, pois revela como os ajustes em variáveis como temperatura e composição podem alterar a eficiência da combustão. Reações com sensibilidade positiva promovem a estabilidade e a eficiência do processo, enquanto aquelas com sensibilidade negativa podem consumir espécies essenciais, prejudicando o equilíbrio das reações em cadeia e eficiência global. Em destaque especial, colocamos o papel do radical OH, um dos intermediários mais críticos na combustão. Sua alta sensibilidade reflete sua importância tanto na propagação da chama, que regenera radicais como o H e O, controle de oxidação e a estabilidade da combustão. Para a atividade 3, nós consideramos aqui a análise de um importante parâmetro para qualquer tipo de análise de combustão, a velocidade de chama laminar, que tem sua importância ligada ao fato de que este é um parâmetro que só pode ser determinado experimentalmente ou através de simulações experimentais e que é crucial para a análise de desempenho e também de eficiência de motores que funcionam a reação à combustão ou mesmo sistemas como fornos que têm a eficiência de conversão de combustão como um principal parâmetro para o seu funcionamento. Sua dificuldade de determinação faz com que a simulação, e aqui utilizaremos o Cantera para isso, se torne um expoente importante para sua estimativa em alguns casos. Aqui, podemos observar as simulações feitas pelo grupo para a seguinte reação. Vale destacar que para o nosso grupo, o coeficiente de acetileno era zero, de forma que nós podemos observar que isso é apenas uma mistura de ar com metano. Durante a simulação, nós plotamos os gráficos de temperatura e velocidade de chama, principalmente considerando a análise do GRI 3.0 e também, para comparação, o nosso mecanismo reduzido da atividade 2.2. Aqui, nós podemos observar que na temperatura os dois obtiveram um resultado muito semelhante, enquanto existe uma diferença de aproximadamente 10 centímetros por segundo do GRI 3.0 para a nossa atividade 2.2. Isso provavelmente está relacionado a algum pequeno erro durante a análise de quais reações deixar ou não no submecanismo, e prova o quão significativo é esse tipo de análise, dado que, para a velocidade de chama laminar, uma simples diferença como essa faz uma mudança de 10 centímetros por segundo, que não seria aceitável numa análise séria de velocidade de chama laminar. Por fim, o exercício 3 ele foi realizado com o objetivo de explorar a relação entre a temperatura da chama, a taxa de liberação de entalpia e o fator de equivalência, utilizando diferentes condições de pressão e temperatura inicial. Foram analisados perfis de temperatura e velocidade de chama laminar considerando o mecanismo completo de reação. Primeiro, variamos a pressão inicial entre 1 e 15 bar, mantendo a temperatura inicial fixa em 300 Kelvin.
Em seguida, a temperatura inicial foi ajustada em 300 e 900 Kelvin, com a pressão fixada em um bar. Por fim, simulamos a condição de análise máxima com a temperatura inicial a 900 Kelvin e a pressão inicial de 15 bar. Os resultados mostram que, independentemente das condições analisadas, tanto a velocidade de chama quanto a temperatura máxima atingem um pico próximo à razão estequiométrica, quando o fator de equivalência é igual a 1. A pressão inicial, por sua vez, reduz a velocidade de chama devido ao aumento da densidade do gás, enquanto a temperatura inicial amplifica as taxas de reação, tornando a combustão mais eficiente. Esses achados destacam a importância de ajustar a pressão e a temperatura inicial para otimizar a combustão em sistemas reais, como motores e turbinas, buscando o equilíbrio entre eficiência e formação de poluentes. A conclusão que nós conseguimos chegar com esse trabalho é que é possível ter diversos tipos de conclusão a partir de simulações com software de código aberto, que nesse caso é o Cantera. Diversas aplicações são observadas para todos os parâmetros que nós estudamos nesse trabalho. Como já foi citado ao longo da apresentação, turbinas e diversos tipos de dispositivos que utilizam a combustão precisam desse tipo de análise e necessitam que ela seja feita com muito rigor e com muito cuidado para que se tenha a maximização do seu projeto e do desempenho que ele pode atingir. Dessa forma, aqui nós conseguimos aprender a utilizar um software de forma muito eficiente e também a importância desses parâmetros e da precisão das análises, tanto de coeficientes estequiométricos quanto de situações atmosféricas como pressão e temperatura, para estimar de forma precisa como vai ser o funcionamento do nosso sistema e, consequentemente, do nosso projeto de engenharia. Agradecemos muito a atenção de todos e obrigado.